Philodendron rhizomatosum, espécie supernativa de região específica lá de Minas Gerais, Serra do Cipó. Divide hábitat com o queridão Philodendron cipoense. Esse carinha foi descrito em 1995 pela Sakuragi, Mônica Sakuragi, e pelo Simon Mayo, originário de campos rupestres e campos sujos, como costuma dizer, que é mais ou menos como se fosse um cerrado assim. O Philodendron rhizomatosum é um carinha de fácil cultivo até, bem fácil, segue padrões de cultivo próximos aí do Philodendron cipoense. Então eu tenho deixado nessa área da garagem, com sol um pouquinho mais constante, direto, ao lado do Philodendron cipoense. Embora seja nativo de campos rupestres ou campos sujos, ele tolera muito bem o padrão de substrato aerado, orgânico, fibroso, leve, que a gente tem destinado de longa data aí às nossas aráceas. O crescimento é relativamente rápido, deste indivíduo pelo menos tem sido. Aguenta então um solzinho mais direto em cima. Sua lâmina foliar até lembra um pouco o cipoense, né? Mas ele tem uma característica um pouco mais rugosa e brilhante. O Philodendron cipoense tem uma lâmina foliar mais grossa e opaca, a textura é opaca. O pecíolo aqui do rhizomatosum, ele é levemente achatado em um dos lados desse jeito. É bem pouco exigente com umidade. E assim então, se você quer ter um bom cultivo, um bom desenvolvimento dessa espécie brasileiríssima na sua casa, na sua coleção, dê uma intensidade maior de luz. E os demais fatores aí, com ou sem umidade, formam aí meio que o padrão. Luz mais intensa vai ajudar bastante o desenvolvimento desse bichão aqui. E é com esse super nativo que eu abro este episódio da vez, conversando sobre arácea. Foi o evento que rolou lá no sítio Roberto Burle Marx, reunindo aí cabeças muito interessantes de setores diferentes, porém congruentes ao universo das aráceas. Marcos Nadruz, André Micaldas, José Tabacou, Silvia Canagusco, Beth Cohen, Didi e a querida Adelaide do Sítio Raízes, que junto com o próprio Sítio Roberto Burle Marx promoveu aí este evento, este encontro, conversando sobre aráceas. E aí que a Adelaide e a sua turma editaram os trechos aí dos palestrantes e todos eles cederam gentilmente aqui a minha parte para que eu trouxesse um episódio. O tema que eu levei à palestra foi coleção de plantas no Brasil, baseada principalmente nas aráceas, e eu tracei por lá uma visão para a plateia de como que anda o mercado das aráceas hoje. Falei sobre cenário, falei um pouco sobre o perfil do público-alvo e falei das tendências mais atuais, referências e tendências mais atuais desse colecionismo, coleção de plantas e principalmente fundamentada em aráceas. Então bora lá, disponibilizado a vocês, seguidores do Fly Channel, dos jardineiros urbanos, fãs do Fly, disponibilizado pelo Sítio Roberto Burle Marx e pela Adelaide, do grupo Sítio Raízes. Aqui está a minha apresentação de 20 minutos nesta roda, conversando sobre aráceas no Sítio Roberto Burle Marx. Vamos dar início ao nosso segundo tempo. Eu fiz uma mudança na programação, ia ser o Didi, falar da produção, mas acho que como os três se conhecem, queriam virar ali, os três ali, vai o Flávio, que vai iniciar essa falação de agora, depois vem o Didi e depois as meninas vão mostrar as aráceas nos jardins, né, que nós trabalhamos e tal. Então, vou falar para o Flávio, agradecer em São Paulo, especialmente aqui que você vendo. Vou pedir para vocês acessarem o Instagram, se puder, Jardineiros Urbanos, que eu não trouxe muita referência visual. Depois lá vocês vão poder ver tudo que eu vou falar, a apresentação sobre coleção de plantas hoje, especificamente as aráceas.
E o Tabacol comentou um pouco, bem rapidamente, na apresentação dele, na história, o que é o perfil do colecionador de planta, né? Tem algumas características meio competitivas e talvez paranoicas, neuróticas e compulsivas, né? O colecionador de planta continua muito compulsivo no tempo atual. E a diferença daquele tempo para hoje é que a gente tem um digital muito poderoso, e esse digital acaba reunindo pequenas bolhas, que é um super nicho. O mercado de colecionismo de plantas de arácea é muito forte mundialmente, e isso aconteceu principalmente em 2018. Eu vou falar um pouquinho de mercado, vai ter menos imagem e mais contexto do colecionismo ou da coleção de aráceas no mundo, de certa forma, e no Brasil também, que acaba se refletindo bastante, tá? Essa primeira imagem aqui, só para vocês terem uma ideia, eu sou o criador de conteúdo digital da área, eu atuo fortemente como influencer na área de coleção de plantas. Eu sou um pouquinho mais generalista, inclusive o Tabacol falou que ele gosta de Veloz, eu nem sabia que ele gostava, e Veloz é um gênero que eu gosto bastante também, tem uma só. Estou quase igual ao Jardim Botânico, que tem duas. Veloz aplicado, da florzinha branca, é muito bonita e tal. E só para você ter uma referência, isso aqui espelha a realidade de colecionadores atuais de arácea no Brasil e no mundo. Essa imagem é um trecho do hack da minha sala, tá? Basicamente é isso. Eu tirei a TV eu tirei há muito tempo antes, na verdade, da época que eu entrei no colecionismo, e transformei isso num espaço para coleção de espécies, variedades híbridas, nativas, exóticas principalmente, porque tem muita referência nossa, muita carga da galera de fora do país, tá? Os estadunidenses, os europeus, eles são fissurados na diversidade de folhagem que o Brasil e a América Latina oferece. Então, Fly é basicamente minha marca, pode ir. Eu vou falar um pouquinho de mercado. Esse aqui o Nadruz tinha me ajudado a identificar, a priori, era uma variação, uma especiação teofloano, né? Mas na verdade não é. Depois eu fui ver a questão de pecíolo e tudo mais. A gente tem que ver exatamente. Pode pular. E aqui está um histórico. Então, naquele tempo do Burle Marx para cá, surgiu uma geração millennial, que na faixa da idade hoje tem uns 30 anos, mais ou menos, e são estadunidenses e europeus principalmente, trazendo essa tendência. São pessoas que de certa forma não tiveram contato com uma natureza, como gerações mais antigas. Eu, por exemplo, vivi no litoral norte de São Paulo, a minha infância nos anos 80, contato com a natureza, seja a fauna e flora, é extrema, né? Animais, insetos, plantas e tudo isso. Uma nova geração tem perdido cada vez mais um pouco disso, porque a urbanização tem dominado basicamente o planeta todo, certo? Então, esses milênios começaram a trazer essas plantas para dentro de casa e, curiosamente, não sei nem explicar o motivo, as aráceas, as diversidades de folhagens, não necessariamente de flores. Tem muito colecionador que supervaloriza flores, né? O pessoal das orquídeas, mas as aráceas ele tem a qualidade das folhagens muito diversificadas, né? Em 2018 começou um movimento chamado Urban Jungle no mundo, certo? Foi uma moda. O Tabacol falou também de moda, né? Que o Roberto Burle Marx estava no contexto de moda naquela época, e a gente entrou também, depois de décadas. Em 2018, mundialmente começou uma história chamada Urban Jungle. Uma crescente orgânica, 2019, no final de 2019, Philodendron melanocrisum, Costela de Adão, Monstera deliciosa, Philodendron glorioso, enfim, uma variedade aí inicial de espécies começou a passar a ser um interesse muito grande para nós colecionadores. Com esse mesmo olhar que o Tabacol colocou. É uma obsessão, um tipo de obsessão, né? É um gostar muito maluco, assim, bem interessante o movimento. E todos nós temos um pouco desse DNA, não dá para negar. E o que aconteceu, gente? Em 2020, a gente teve o quê? Em março de 2020. Exatamente. E aí eu percebi, eu que sou formado em propaganda e marketing pela SPM, eu percebi que o ser humano, mesmo no contexto pandêmico, precisava consumir de todas as formas. O quê? O que estava à mão durante a pandemia. Então, Netflix, conteúdo digital,
artigos de decoração para casa e tal, e planta nesse crescente aqui era um prato cheio, óbvio, para entrar nesse contexto. Então, de repente, a gente viu esse rolê da coleção ser inundado, literalmente inundado, de entusiastas, e a grande parte não com a verve colecionadora, como eu comentei agora, e como o Tabaco comentou, mas assim, eu preciso consumir alguma coisa. Nossa, tem o tal do Anturium Veite, um colombiano, tem o tal do Anturium Arucuiano, um colombiano, que já estava se destacando no contexto das aráceas nesses dois períodos mais orgânicos aqui. A galera, todo mundo queria esses exóticos para a coleção. Um monte de ingressantes, mas assim, milhares de contas, e mundialmente falando. A gente tinha assim coisa de, facilmente na timeline, literalmente milhares de colecionadores do mundo criando contas específicas no Instagram para suas plantinhas. Então a gente tinha conta particular, minha, pessoal, e contas Mundo Verde, Sou Verde, Sou Príncipe dos Anturiums e as mais diversificadas. Plantoides e tal. E nesse contexto, eu tenho uma formação de empreendedor desde os 23 anos, eu falei, eu quero começar algum outro negócio, né? Eu sou da área digital há um tempo, oferecendo esse tipo de serviço, eu falei, se eu entrar nesse rolê que já faz parte do meu DNA, que eu comecei aqui no final de 2018, a trazer algumas plantinhas para casa, alguns produtores começaram a me oferecer e apresentar algumas espécies exóticas diferentes, comecei a me encantar pelos antúrios, pelos filodendros. Em maio de 2020, 2 meses depois do início da pandemia, eu comecei a atuar mais fortemente nesse mercado. E aí a gente acaba crescendo visualmente nesse fluxo super intenso, né? Eu que já tinha algum portfólio de plantas, como o mesmo DNA do Burle Marx, nada muito diferente do que o Tabaco falou, comecei a ver um referencial digital nesse segmento aqui. E aí eu comecei a gerar conteúdos e correr atrás de informações técnicas. Meus berços, basicamente, para apresentar as espécies a partir de descrições, detalhes técnicos, pedúnculo, pecíolo, lâmina foliar, face adaxial, gênero A, B, C ou D, está banhado aí no berço esses caras aí e de outras referências como o Marcos Nadruz, que gentilmente já me levou lá na estufa dos Anturiums, umas 3 vezes, na verdade, para gerar exatamente conteúdo. Conteúdo para quem? Os colecionadores. A nossa base hoje, devido ao digital, então você imagina que o Burle Marx naquela época ele não tinha os acessos de comunicação, tudo tinha que cruzar a distância, era telefone, a comunicação era muito mais restrita. O digital, então, tudo ficou muito mais acelerado. Então, o acesso à informação, o acesso a pessoas, uma visão mais clara de como que é o colecionismo de plantas no mundo é totalmente nítido e visível lá na nossa telinha, né? Então, a gente teve essas explosões aqui, 2021, 2020, 2021, a gente teve essa queda aqui, e esse super nicho de coleção de aráceas, os suculenteiros poderiam ter aproveitado um pouquinho melhor no sentido da especialização da coleção de planta. Os estadunidenses, os europeus, eles estão anos-luz da gente em relação ao quê? A gente começa a virar botânicos amadores, basicamente. Os caras são lá fora botânicos amadores, entusiastas, então todos os termos técnicos, questão de microclima, questão de luz, questão de substrato, questão de umidade no ar, diferente das espécies nativas aqui, inúmeras espécies exóticas, elas precisam de uma condição de umidade que o Brasil em si, embora seja um país tropical e tudo mais, não gera como é necessário para algumas determinadas espécies, tá certo? Pode passar um pouquinho. Então aí, aqui eu conto um pouquinho desse fluxo todo. Em 2018 a gente teve uma disseminação mundial do conceito Urban Jungle. Em 2029 a gente teve um crescimento orgânico a partir dos millennials, foi a geração mais crítica, assim, mais intensa nesse conceito. 2020 e 2021 a explosão impulsionada pela pandemia, aconteceu de tudo, né? Inclusive teve um fenômeno também misturado ao Flamengo Espírito Santo, muito maluco, só para vocês entenderem a intensidade que foi isso. Nos Estados Unidos
foi leiloado um Philodendron Spiritus Sancti por $150 mil. 150 mil dólares. Os americanos sempre foram muito, há décadas eles estão muito envolvidos às espécies nativas do Brasil, e há anos que o Espírito Santo já habita lá, tá? E 2000, esse é o exemplo mais emblemático, tá? Em relação a esse frenesi que foi o impulso das aráceas nesse período. A humanidade estava bem maluca naquela época, né? E aí, então, a gente teve uma evasão em 2022 de muita gente que estava aqui foi abandonando, porque a gente voltou às ocupações. Teve 6 shows do Coldplay seguidos no estado do Morumbi. O conceito de show, depois que acabou a pandemia, foi isso. Foi aberto no Brasil 6 shows seguidos do Coldplay. Eu moro lá perto, eu decorava a frase eu decorava a ordem, as brincadeiras, as piadas e tal, porque sabia exatamente 6 shows, gente. Então, desde 2022 para 2023, que foi, a gente começou a ter o quê? A liberação. Em 2022 não teve carnaval ainda. Em 2023 começamos o ano totalmente livres, supostamente, da pandemia. E aí a gente teve exatamente essa debandada geral. Da mesma forma que entrou, saiu, começamos a dividir nossas ocupações com outras coisas, inclusive estar aqui, né? E aí, o que acontece? O conceito Urban Jungle foi esgarçado, né? Imagina, uma moda que já estava crescendo, em 2 anos você tem uma overdose daquilo, a moda em si esgarça. Mais ou menos como foi aquele conceito daqueles picolés mexicanos que teve, a paleta mexicana, nossa, tinha paleta mexicana tudo quando é lado, por 2 anos sumiu. Mais ou menos igual, tá? Diferente. Só que o que acontece? Agora a gente tem hambúrguer gourmet, né? Então o conceito hambúrguer gourmet se disseminou, tá virando cultura. A gente troca então o Urban Jungle por colecionador de plantas e arace. Ah, mas já não existe desde Burle Marx, desde aquelas grandes navegações, onde as plantas eram realmente ultra cultuadas, os reis, a burguesia se davam plantas entre si como o melhor presente do mundo para se ter. Crisófilo imperiale é um exemplo muito clássico aí, Crisophyllum, que é uma planta, uma espécie nativa, e o rei, o Dom João, alguma coisa, adorava presentear os outros monarcas gringos com essa planta. Então a planta era a top das galáxias, né? Volta um pouco isso, a gente tem uma releitura então de tudo isso, desse amor, dessa paixão por planta, nesse contexto. Só que aí o colecionador hoje está mudando, esse que é a parte mais interessante. E eu ajudo de certa forma a promover esse conceito. Nesse super nicho de algumas milhares de pessoas no mundo, que não é um mercado gigantesco, muito pelo contrário, é bem pequeno em relação a outros mercados, o super nicho ele traz um colecionador diferenciado. Pode pular? Então a gente vai falar um pouquinho de perfil. Essas fotos são lá do meu quintal, tá? Burle Marx Flame, que tem um mito relacionado ao próprio sítio, ao Burle Marx e tudo mais. Então aqui tem um pouquinho do perfil do colecionador. Curiosamente, 70% faz parte do público masculino e 30% do público feminino. De 20 a 60 anos mais. A gente tem colecionador de todos os perfis. Os 20 são mais entusiastas, aspirantes. Porque as plantas de coleção exóticas, por exemplo, elas não são baratas, tá, gente? Ainda não são baratas. Não é o colecionismo mais caro, não é igual carro, não é igual, sei lá, obras de arte e tudo mais, que a gente está falando de milhões de dólares, tá? Mas para o aspirante é um pouquinho caro ainda. Gêneros de preferência, Philodendron e Anthurium, ou Anthurium e Philodendron. Hoje a gente está mais focado em Anthurium. Híbridos, breeds estadunidenses, que são híbridos por décadas sendo realizados e criando um estilo estético ornamental diferenciado. Então a gente tem cristalinos assim fantásticos. Aqui no Roberto Burle Marx a gente tem um cara super interessante que faria muito bem parte desse contexto todo. E aí depois a gente tem Monstera, Locásia, Xanthosoma, Colocasia, Tomatophyllum que seria um espaço, né? E assim por diante. Pode passar? Eles querem saber o nome exato das espécies.
Eles buscam Nadruz todo dia para saber, entender, manda fotinho, que, tira de fluorescência, de tal região, qual planta pode ser, antúrio, filodendro. Eles são entusiastas, eles querem saber esse nível de detalhe, nós queremos saber, né? O Nadruz é a prova viva para dizer. Quando não vem foto desfocada. Ou quando vem a sua foto da folha, assim, tá, obrigado, não dá muito para saber. Busco informação de quem escreveu. Eu faço questão de falar do Antúrio Marcusiano, que foi o Rodrigo Teófilo que homenageou, o Antúrio Teofiloano foi o Marcos Nadruz que homenageou. A gente vai enaltecendo esses caras começam a virar referência pra gente no Brasil e no mundo, porque o Croat também, de Missouri, é uma puta referência para nós todos também, tá? Visam sintetizar o melhor clima. A gente não está ligado muito com volume, né? Eu sei que tem bastante paisagista aqui, mas o conceito é um pouquinho diferente. A gente não quer um volume de Monstera laniata. A gente quer saber do indivíduo. O Philodendron longilobatum, o Philodendron gloriosum. A gente quer entender a dinâmica de cada indivíduo. A gente estuda como é que está o hábitat, como que é o hábito original, para tentar mimetizar, sintetizar no nosso ambiente. Tudo bem? Legal. Não, e mais, a gente não só coleciona, não é só aquela coisa de deixar na estante e ficar admirando. A gente aprende a propagar, a gente aprende a criar híbridos, a gente aprende a polinizar, e o movimento exatamente agora é de criar híbridos entre antúrios, tá? Antúrios nativos com exóticos. O mercado do super nicho de coleção no mundo está enfatizando um pouco mais nos antúrios agora, tá certo? Então a gente monta as nossas estufas, a gente adapta recursos como aquelas caixas de escritório de plástico para guardar mantimentos, livros ou utensílios de cozinha. A gente usa como estufas caseiras. A gente coloca umidificadores dentro de salas e quartos e banheiros. A gente se mune de lâmpadas artificiais com espectro vermelho e azul, como o André estava explicando aqui, que espectros azuis e vermelhos ajudam a fase vegetativa, inflorescência, crescimento radicular. E a gente busca testar os mais diferentes insumos. O melhor continua sendo essa rapilheira, como a gente viu ontem, Sandra. A gente busca encontrar aí condições de empacotar essa rapilheira. Tem microempresários que têm sítios muito grandes e todo ano, em vez de jogar fora as folhagens secas que dá, eles recolhem tudo, processam o mínimo, porque essa rapilheira não pode ser tão processado, né? Processo mínimo para evitar fungos e tudo mais. E aí, em Balo, a gente tem comprado insumos super especializados, e o Brasil tem produtos excelentes, por que pareça. Então isso é um padrão mundial, tá? Não estou falando só de Brasil. Acontece antes lá fora, inclusive, e menos aqui. Depois vem para cá, tá certo? Próximo. Aí, bom, e para concluir, fiz uma apresentação de 20 minutos. Aqui estão algumas das referências literais. A gente corre atrás de informação desses caras. Não dá para negar, né? Querido Burle Marx, que eu acho que ele representa para muitos o perfil do colecionador original no Brasil. Ele iniciou a ideia, o conceito do colecionismo no Brasil. Ninguém mais além dele, né? Próximo. Ele. Depois tem um amigo dele, Thomas Croat. Esse é um cara muito referencial no mundo dos araceiros, do mundo inteiro. Posso tirar salvo de parede? O Thomas Croat, ele está fazendo quase 90 anos. Ele já tem, nós taxonomistas numeramos nossas coletas. Ele já tem mais de 120 mil plantas coletadas. E a centésima, a planta 100 mil que ele coletou, que foi o Antúrio, ele chamou de Antúrio centimilesiano. O Croat, então, é um cara que é muito referente, e um discípulo do Croat, que já é uma geração um pouquinho mais nova, que é o Jay Vanini, que é um cara que hoje ele tem encontrado alguns antúrios e tem hibridizado ele mesmo algumas espécies que ele encontrou. Ele é um cara bem especializado no Panamá, em espécies originárias do Panamá, que são aveludados, escuros,
Antônio Papililamino, Antônio Deresleri, e assim, esse cara aqui está bem cultuadinho no mundo também, em relação a todo esse contexto da coleção de plantas e mais especificamente das aráceas no Brasil e agora, no momento Antunes. Tá certo? Isso aí, gente.